Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. Seja muito bem-vindo à nossa retrospectiva das teses criminais firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2022. Vamos analisar aqueles recursos repetitivos que, com repercussão geral, geraram as teses criminais que serão analisadas a partir de agora. Então, vamos ao que interessa. Joga aí na tela. Muito bem. Vamos então à análise da nossa retrospectiva de teses criminais do STJ, mas antes, um recadinho. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, está marcando bobeira. No Instagram, @prof.flaviomilhomem, no Facebook, Professor Flávio Milhomem. E esse QR Code serve para que você aponte a câmera do seu celular e tenha acesso aos diversos canais de distribuição de conteúdo da Escola de Direito Criminal de forma inteiramente gratuita. E não custa nada dizer que é muito importante que você subscreva o nosso canal aqui no YouTube. Dessa maneira, marcando também ali o sininho para ser avisado sempre que houver novidades, você contribui e muito para que eu possa trazer conteúdo de qualidade de forma inteiramente gratuita para você aqui no nosso canal da Escola de Direito Criminal, o canal do Professor Flávio Milhomem no YouTube. Vamos então a elas, as nossas teses? Joga aí na tela. Muito bem. Vamos tratar de início a respeito do aumento de pena no furto noturno. E esta questão foi objeto de 2 recursos repetitivos que geraram 2 teses ou 2 temas de jurisprudência. É o tema 1087 e o tema 1144. Bom, nesse contexto, meu amigo, minha amiga, como você já viu, o objeto discutido no STJ e que fora conformado, homogeneizado em relação à divergência jurisprudencial que havia de entendimento entre as turmas criminais no STJ, foram os temas 1087 e tema 1144 e que tinham por objeto justamente o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, ou seja, a previsão do repouso noturno como causa especial de aumento de pena. Deixa eu mostrar para você o texto legal. Joga aí. O artigo 155, você conhece, descreve aquilo que se considera como o crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, prevendo uma pena de reclusão que varia de um mínimo de 1 até o máximo de 4 anos, mais a pena de multa. E o parágrafo 1º traz uma condição, uma circunstância que serve para a majoração, para o aumento da pena em razão da maior censurabilidade da conduta do agente. É justamente aquela que trata do repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Cada um dos temas jurisprudenciais da terceira sessão do STJ vai tratar de um aspecto relativo ao repouso noturno. Nós vamos ver se o repouso noturno se aplica tanto à hipótese do furto simples quanto à hipótese do furto qualificado e depois se, para a incidência desta majorante, é necessário que haja pessoas no interior da residência e que essas pessoas estejam ou não dormindo para a aplicação dessa circunstância majorante que incide na segunda fase da dosimetria, aumentando a pena, aquela prevista lá na pena base, a partir da dosimetria da pena, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, em até 1/3. Então, vamos dar uma olhada nos temas 1087 e 1144 da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Joga aí na tela. Eu trouxe para você, de forma bem didática, qual foi a questão submetida a julgamento e qual foi a tese firmada. E nós vamos adotar esse procedimento em relação
a todos os temas que nós vamos analisar a partir de agora. O primeiro deles é o tema 1087. Então vamos ver qual foi a questão submetida a julgamento, ou seja, aquela questão que encontrava um posicionamento, uma interpretação na quinta turma, por exemplo, do STJ, e uma interpretação total ou parcialmente diversa na sexta turma ou vice-versa. E na terceira sessão do STJ, homologou-se, homogeneizou-se, né? Acabou-se com a contradição desse entendimento, que era um entendimento dispar em relação à quinta e à sexta turma do STJ. Joga aí na tela, vai lá. Muito bem, a questão submetida a julgamento no tema 1087 foi essa: a impossibilidade ou a possibilidade de a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto com a majorante do repouso noturno, incidir tanto no crime de furto simples quanto na sua forma qualificada. Bom, a discussão, portanto, era: aplica-se a majorante do parágrafo 1º, ou seja, aumenta-se a pena em 1/3, tanto na hipótese do crime de furto simples, artigo 155 caput, quanto na hipótese do crime de furto qualificado, nas hipóteses previstas no artigo 155, parágrafo 4º. Por exemplo, furto mediante escalada, rompimento de obstáculo, com abuso de confiança e por aí vai. E qual foi a tese firmada na terceira sessão, colocando ali uma pá de cal para que o entendimento seja um entendimento único quando se tratar da aplicação da majorante do repouso noturno? Joga lá, a tese firmada, vai lá. A tese firmada é a seguinte: a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, prática do crime de furto no período noturno, não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Eu repito e até trago aqui a nossa caretinha chamadora de atenção do Milhomem para você não se esquecer, hein? A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Bom, se ele não incide no crime de furto na sua forma qualificada, onde é que ele vai incidir? No artigo 155 caput, ou seja, tão somente no tipo penal fundamental previsto lá na parte principal do artigo, na cabeça do artigo, daí porque o caput, onde você tem a descrição da conduta proibida e a previsão, a cominação pelo legislador do limite mínimo e do limite máximo da pena a ser aplicada àquele que teve a sua responsabilidade penal reconhecida. Não há que se falar em aplicação da majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado, seja ele por escalada, destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança e por aí vai. Qualquer uma das hipóteses elencadas no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal não combina com o repouso noturno do parágrafo 1º. Esse é o primeiro tema que tratou da questão repouso noturno. É o tema 1087, com a harmonização. O professor estava procurando a palavra desde cedo, usou homogeneização, né? Não sei se saiu assim, mas a intenção também era essa. Mas a harmonização de entendimentos jurisprudenciais entre a quinta e a sexta turma. Guarda, meu amigo, guarda, porque esse recurso repetitivo com repercussão geral que gerou o tema 1087, ele será bastante cobrado nas suas provas ao longo do ano de 2023, tá bom? Então, vamos para o próximo tema de jurisprudência que trata do repouso noturno oriundo da terceira sessão do STJ. Joga aí na tela. Muito bem. Nós estamos falando agora do tema número 1144. E o tema 1144 trouxe a seguinte questão a julgamento. Questão submetida a julgamento. Definir se, para a configuração da circunstância majorante do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno,
definir se há relevância no fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime ou a sua ocorrência em estabelecimento comercial ou em via pública. Por quê? Porque havia decisões contraditórias no âmbito das turmas criminais no STJ que reconheciam, ora, a possibilidade de aplicação do repouso noturno quando a casa estava desabitada, quando a casa tinha as pessoas dormindo, não aplicando quando as pessoas estavam na casa, mas estavam acordadas, aplicando ou não aplicando quando o furto se dava em via pública, porém durante o período da noite. Pois bem, eram várias as possibilidades de contradição, de entendimentos entre as turmas do Superior Tribunal de Justiça, o que gerou a afetação dessa questão para submeter a harmonização de entendimento na terceira sessão do STJ, que trouxe como consequência o tema, a fixação do tema 1144 da jurisprudência. E o que ficou definido, qual foi a tese firmada pela terceira sessão do STJ em relação à possibilidade de aplicação do repouso noturno, levando-se em consideração a natureza ou característica do local onde fora cometido o crime. Joga aí, vou te mostrar. Tese firmada, hein? Vamos lá, para a tese firmada. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de 1/3. E continua. O repouso noturno, tô aqui, ó. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. E continua, aqui, ó. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego, tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. E 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou local da sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Meu amigo, minha amiga, como você pode perceber, houve aí um alargamento da possibilidade da aplicação desta majorante, a majorante do repouso noturno do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. E a gente então combina os dois temas de jurisprudência, né? O tema 1144 com o tema 1087. E ficamos assim, ó. O repouso noturno, ele se aplica às hipóteses de furto simples, tá? O repouso noturno se aplica às hipóteses de furto simples praticadas durante a noite, durante o período de tranquilidade, característica do repouso noturno, estando a coisa no interior de residência habitada ou desabitada, com as pessoas, quando habitada, dormindo ou acordadas, em via pública ou também em estabelecimento comercial. Então, basicamente, a interpretação é no sentido de que, se é furto simples e o furto se deu durante o período da noite, onde as pessoas se recolhem para a tranquilidade, tá? Nessa situação, aplicar-se-á o aumento de pena de 1/3 previsto no parágrafo 1º do artigo 155. Vai ser mais difícil você achar uma hipótese de não aplicação, à exceção, obviamente, do furto qualificado, do que a de aplicação, tá bom? É mais fácil você aplicar do que não aplicar, porque com esse entendimento firmado no tema 1144 do STJ, praticamente todas as situações possíveis de ocorrerem no dia a dia do operador do direito criminal estarão previstas nesta hipótese, tá? Então a gente combina os dois temas. Não cabe para o furto qualificado, mas cabe para o furto simples. E se praticado durante o período noturno de tranquilidade, que caracteriza o repouso noturno,
não interessa se é em residência, se a residência está ocupada, se estiver ocupada, se as pessoas estão acordadas ou dormindo, se o furto se dá em via pública, por exemplo, com a subtração de coisa do interior de veículo, ou se o furto se dá no interior de estabelecimento comercial. Neste mesmo sentido, aplicar-se-á o parágrafo 1º do artigo 155. Beleza? Importante tema de jurisprudência que, repito, da mesma forma que o tema anterior, o tema inaugural dessa nossa conversa, vai ser bastante cobrado nas suas provas ao longo de 2023. Tanto faz você fazer concurso para juiz de direito, defensor público, delegado de polícia, promotor de justiça, concurso para as polícias militares, vai cair, tá? Grande aposta do Milhomem aí para 2023. Vamos então agora a mais um tema. Joga aí na tela. Boa! O nosso tema agora trata da arma branca e do aumento de pena. E a gente vai analisar essa questão, esse tema de repercussão geral oriundo da terceira sessão do STJ, trazendo também uma comparação legislativa, explicando o porquê dessa interpretação, tá? Para que você possa captar todo o conteúdo, o ambiente em que surgira essa decisão, a harmonização dessas decisões. Joga aí. Muito bem, vamos agora tratar do tema número 1110. E o tema 1110 traz a seguinte questão submetida a julgamento: definir se, em razão da novatio legis in melius, engendrada pela Lei 13.654 de 2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena base. Caso seja possível, definir se, na via do recurso especial, o STJ deve determinar que o tribunal de origem proceda à referida transposição valorativa negativa quando as circunstâncias do caso assim justificarem. Bom, antes de nós analisarmos a tese firmada, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com a entrada em vigor da Lei nº 13.654 de 2018. Houve uma época não muito distante, né? O ano já mostra, então, inclusive com a entrada em vigor da lei, lá em 2018, meados de 2017, 2018, quando os criminosos descobriram que era razoavelmente lucrativo, né, fazendo a comparação aí de custo-benefício, você estourar caixas eletrônicos para obter, obviamente, o dinheiro que lá se encontrava depositado, né? E isso gerou uma série de consequências. Praticamente, ainda hoje a gente sofre essas consequências, não sei na sua cidade, aqui na minha, em Brasília, para a gente achar um caixa eletrônico não é tão fácil, né? Os caixas 24 horas, aqueles vermelhinhos, né? Antes, em todo canto tinha um, né? Você ia na padaria, tinha o banco 24 horas, você ia no supermercado, na farmácia. Mas, por conta desse aumento de crimes, de explosão de caixas eletrônicos para subtração dos valores neles depositados, sumiram os caixas, os bancos 24 horas dos estabelecimentos comerciais. E os parlamentares, o Congresso Nacional, entendeu que carecia, para o enfrentamento dessa modalidade criminosa, a criação de novos dispositivos legais que pudessem eventualmente representar, digamos, um fator de dissuasão, um fator de desestímulo à prática dessa conduta delitiva. E aí passaram a prever de forma expressa a subtração de explosivos para fins de explosão de caixas eletrônicos e também a consideração da utilização deste meio também para o crime de furto, para a explosão do caixa eletrônico. Pois bem, e é nesse contexto que surge a Lei nº 13.654 de 2018. Só que nessa manobra legislativa, sabe o que o parlamentar fez? O legislador fez? Ele, arrancou do artigo 157 a majorante do roubo mediante uso de arma branca, mediante uso de faca, por exemplo, né? Simplesmente ele sumiu. E aí você sabe que com o sumiço dessa majorante, o que acontece é
a aplicação retroativa da lei mais benéfica. Quem tinha sido condenado com a majorante do roubo com uso de faca, com uso de arma branca, fora beneficiado por essa manobra legislativa e retirou-se do somatório da sua pena, da unificação da sua pena, aquele aumento previsto em razão do armamento, do instrumento utilizado para a prática do crime patrimonial com grave ameaça ou violência, que foi o uso de arma branca ou faca. E a partir de 2018, quem se valesse dessa arma branca também não poderia ter considerado esse instrumento para fins de dosimetria da pena, levando-se em consideração a censurabilidade da sua conduta, tá? Só que houve aí a possibilidade, a criação de uma interpretação no STJ quanto à possibilidade de consideração da arma branca não como fins de majorante, não como fins de causa especial de aumento de pena, mas sim possibilitando a sua consideração como circunstância judicial para a fixação da pena base, afastando a pena base do mínimo legal, portanto. Tá? Então, houve decisões dizendo que era possível a utilização dessa condição, uso da arma branca como circunstância judicial, e havia outras decisões dizendo não pode, porque como não há previsão legal e o direito penal ele deve ser taxativo na interpretação da norma penal incriminadora, eu não poderei considerar essa circunstância. É nesse contexto que surge a discussão. E aí o tema 1110, justamente, ele harmoniza esses entendimentos, e a tese firmada foi a seguinte, joga aí na tela. Em razão da novatio legis in melius, engendrada pela Lei nº 13.654 de 2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o artigo 387, inciso 2º e 3º do Código de Processo Penal. Então, como você percebe, a tese firmada, tema 1110 do STJ, é no sentido de que, muito embora tenha sido extirpado do ordenamento jurídico essa causa especial de aumento de pena em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.654, a utilização da arma branca para incutir medo, grave ameaça à vítima, poderá ser considerada. No entanto, não na segunda fase da dosimetria da pena, mas sim para a fixação da pena base. Mas eu vou dizer uma coisa para você, esse entendimento, é claro que foi um entendimento útil, mas ele está limitado no tempo. Por quê? Ele só vai alcançar os fatos cometidos após a entrada em vigor da Lei nº 13.654 de 2018 até a entrada em vigor da Lei nº 13.964 de 2019, que se deu ali no dia 23 de janeiro de 2020. Então, é entre 2018 e 2020 que essa interpretação ela é válida, ela é útil. Por quê? Porque o pacote anticrime, a Lei nº 13.964 de 2019, ela reinstituiu essa causa especial de aumento de pena no ordenamento jurídico. E eu trago para você o dispositivo legal que está em vigor, tá? É o que está valendo agora, em 2022 ou 2023, quando você for assistir a aula. Tomara que assiste logo, tá? Joga aí na tela. A redação atualizada é a seguinte: subtrair coisa alheia móvel, você já conhece, é o crime de roubo, mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. E aí vem o parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, é uma causa especial de aumento de pena, uma majorante, portanto, que traz no seu inciso 7º a seguinte previsão expressa: se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, tá? Tá aqui, ó, incluído pela Lei número 13.964 de 2019. O aumento é de 1/3 até a metade.
O legislador, portanto, com a reforma promovida na legislação penal e processual penal por meio do pacote anticrime, ele reinstituiu, voltou a prever a arma branca como majorante. A utilização desse instrumento para a prática do crime patrimonial como majorante, que dá ensejo, portanto, ao aumento da pena de 1/3 até a metade na segunda fase da dosimetria da pena. Mas em relação àqueles crimes praticados entre a entrada em vigor da lei de 2018 e a entrada em vigor do pacote anticrime, nós vamos utilizar este tema que acabamos de ver, é o tema 1110, que possibilita que o juiz considere, embora não houvesse previsão legal, a utilização de arma branca como condição judicial, devendo fundamentar a sua utilização ou fundamentar a sua não utilização para a majoração, para o aumento da pena. Estamos acertados? Então é um período breve entre 2018, entrada em vigor da Lei 13.654, até iniciozinho de 2020, com a entrada em vigor da Lei número 13.964 de 2019. É aí que você vai aplicar o tema número 1110. Depois de 23 de janeiro de 2020, aí a arma branca voltou a ser considerada como causa especial de aumento de pena, então não tem mais dúvida nenhuma, basta aplicar o que está previsto em lei. Duralex, sed lex, é isso aí. Joga aí na tela, porque agora a gente vai analisar mais um tema de direito penal. O direito à não autoincriminação. Ele é ou não é um direito absoluto, um direito que não pode ser relativizado? Bom, esse é um tema interessante, guarda relação com o princípio, você já conhece, do nemo tenetur se detegere, né? Professor, é assim que fala? Não sei, meu amigo. O latim é uma língua morta, né? Você pode falar se detegere, se detegere, do jeito que você quiser, porque ninguém mais utiliza o latim para se comunicar. Ele é útil no direito, para a gente trazer a análise de alguns temas, institutos jurídicos. Ele é útil também, por exemplo, para os filmes que buscam retratar a época do Império Romano, né? Tem até uma série bacana na Netflix. Vou fazer um jabá aqui, ninguém tá me pagando, a Netflix não tá me pagando. Uma série bacana que mostra a invasão dos romanos na atual Alemanha. Bastante legal, bastante bacana, tá? A primeira temporada, pelo menos, é. A segunda vale a pena conferir. E o interessante, né, essa breve inserção cultural aqui na nossa aula, na nossa conversa, é que os soldados romanos a todo tempo conversam em latim. Então você presta atenção, coloca lá no original que você vai ouvir eles falando em latim. Trabalho hercúleo, bem legal na preparação dos atores, tá? Tá dada a dica aí, tá lá Os Bárbaros, alguma coisa assim, tá fácil de encontrar, tá lá na Netflix. Então vamos agora ao nosso último tema de 2022, que é aquele que justamente fala do direito à não autoincriminação, o princípio processual penal do nemo tenetur se detegere, mas aqui especificamente em relação à tipicidade ou não do crime de desobediência quando um condutor de veículo deixa de atender à determinação de parada de um agente de segurança pública em viatura ostensiva, tá? Vamos dar uma olhada? Joga aí na tela. E da mesma forma, você já sabe, é o tema número 1060. E qual foi a questão submetida a julgamento? Questão submetida a julgamento foi essa aqui, ó. A caracterização do crime de desobediência quando a ordem de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública. Atividade ostensiva de segurança pública é o policial rodoviário federal, é o policial militar, tá? Que está montando uma barreira, uma blitz, para identificar possíveis suspeitos de crime a partir de notícia irradiada pelo sistema da polícia, ou mesmo para
rotineiramente verificar a documentação dos veículos e a documentação pessoal dos seus condutores. É essa situação que mostra o exercício da atividade ostensiva de segurança pública, tá bom? Joga lá na tela. E qual foi a tese firmada? Ó, a tese firmada foi essa aqui. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Em outras palavras, a não obediência, a não observância da ordem de parada dada pelo policial rodoviário federal, pelo policial militar em estrada ou via pública dentro da cidade, importa no reconhecimento do crime de desobediência praticado pelo condutor do veículo que não atendeu a ordem de parada, tá bom? Havia essa discussão, é ou não é crime de desobediência? E a terceira sessão do STJ afirmou o tema número 1060. É, tá bom? É crime de desobediência, pode lavrar o termo circunstanciado e fazer ou esperar que o condutor se comprometa a comparecer lá no Juizado Especial Criminal, beleza? É isso aí. Então, joga aí na tela. Muito bem. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado dessa nossa retrospectiva dos temas com repercussão geral, temas de recursos repetitivos do STJ a respeito dos crimes patrimoniais e também do crime de desobediência. Tenho absoluta certeza que serão temas que você vai encontrar ao longo de 2023 nas suas provas de concurso público. Então, vale a pena revisar, vale a pena você prestar atenção nesses temas que foram julgados em 2022. Se você tem alguma dúvida em relação aos cursos que a Escola de Direito Criminal oferece, manda uma mensagem para a gente. Nós temos aqui uma linha vinculada diretamente para você, meu querido aluno, minha querida aluna, que quer conhecer e se tornar também aluno da Escola de Direito Criminal. Essa aqui que aparece na sua tela, é o 61 982886023. Manda o seu WhatsApp, a sua mensagem de zap para tirar a dúvida a respeito dos cursos que nós estamos oferecendo, tá bom? Outros cursos ao longo de todo o ano de 2023 estarão surgindo na Escola de Direito Criminal com a finalidade de ajudá-lo e ajudá-la a se aprimorar no direito criminal, se aperfeiçoar como operador do direito. E para você que é concurseiro, para assegurar que você não tenha maiores dificuldades diante daquela questão marota apresentada na sua prova pelo examinador, em qualquer conteúdo criminal. Lembrando que nós também, na Escola de Direito Criminal, oferecemos os cursos completos em matéria jurídica, todo o conteúdo jurídico para concursos. Tem o direito constitucional, o direito administrativo, os direitos humanos, tá? E, obviamente, todo o conjunto de matérias criminais que são cobradas. Contamos hoje comigo, professor Flávio Milhomem, coordenador da Escola de Direito Criminal, responsável pela área criminal, e também com o professor Vinícius Opponi, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que é responsável pelas matérias de direito administrativo e constitucional, com larga experiência na preparação de candidatos para os mais diversos concursos. E a nossa equipe só vai crescer, você vai ver. Bom, meu querido, minha querida, lembre-se, se deu certo para mim, vai dar certo para você. E eu tô te esperando a sua mensagem, esperando a sua dúvida, esperando que você se torne o mais novo aluno e a mais nova aluna da Escola de Direito Criminal. Até a nossa próxima conversa e um abraço do Milhomem. Valeu!